Então, dando continuidade à nossa aulinha, nós tivemos um problema técnico, mas já foi resolvido, e a gente continua aqui falando sobre os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que se acabam, aqueles que não se renovam, eles não são reproduzidos, nem por nossas ações, nem pelas ações da própria natureza, eles são limitados. Então você tem aqui exemplos de recursos naturais não renováveis, os minerais metálicos, o petróleo, o carvão mineral, entre outros. Esses não se renovam. Se acabar, não vai ter mais como reproduzir, como renovar esses recursos. A existência desses recursos não depende da ação humana. Ou seja, eu e você, nenhum cientista, a gente não consegue produzir petróleo. A gente não consegue produzir o carvão mineral. São recursos totalmente naturais, não renováveis. Pois apenas depende da própria natureza para a sua existência, para a sua produção. Então, o solo, olha aqui tem um exemplo, né? O solo ele é um recurso natural renovável. Ou seja, o solo ele pode chegar a um limite de desgaste, mas existem recursos humanos que podem renovar esse solo. O adubo, o fertilizante, os agrotóxicos, eles podem, assim, dar uma renovada. Então, o solo ele é considerado um recurso natural renovável. Grande parte da vida em sociedade depende dos recursos não renováveis. Isso é uma bronca do tamanho do trem. Por quê? Muitas atividades que nós realizamos enquanto seres sociáveis dependem desses recursos que não são renováveis, né? Por exemplo, o petróleo, como a gente viu anteriormente. Se o petróleo acabar na natureza, a gente não vai poder fazer mais nada, a gente não vai poder produzir esse petróleo, né? Aqui, ó, o petróleo que é uma matéria-prima fundamental. Quase tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele acontece graças ao petróleo. Os automóveis só se movimentam devido ao petróleo. A caneta que você escreve, ela é produzida a partir do petróleo. O gás de cozinha que você faz, a sua mãe faz sua comidinha em casa, ela é através do petróleo, né? O petróleo ela é uma matéria-prima fundamental para a produção de plásticos, olha aí, de combustíveis, além de uma grande quantidade de outros produtos. O petróleo ele é produzido a partir das bacias sedimentares, que é uma estrutura geológica que a gente vai ver mais na frente em outras aulas, a questão das estruturas geológicas. Mas o petróleo ele é produzido a partir de fósseis, restos de animais e de vegetais que se depositam em uma estrutura geológica chamada bacia sedimentar, e a partir dali esse petróleo ele é produzido e é extraído até ser levado para as refinarias, e das refinarias ele vai ser transformado em gás de cozinha, em óleo diesel, em gasolina, enfim, em essa forma de fazer com que as indústrias e os automóveis se movimentem. Usamos também o ferro, o manganês, o carvão mineral para a produção de aço e bauxita para a produção de alumínio. Veja que tudo isso são recursos naturais que não são renováveis. O petróleo, a bauxita, o manganês, tudo isso que nós usamos no nosso dia a dia. Aqui eu trago para vocês uma imagem de uma estação de minério de ferro lá em Timbopeba, em Mariana. Vocês devem ter acompanhado esse caso de Mariana, onde houve lá o rompimento da barragem e tal, e está aqui um local, né, não aquele que estourou, mas um outro local que serve para a estação de minério. O minério de ferro ele é tirado da natureza com a matéria-prima, e essa matéria-prima, esse minério de ferro, ele é levado para as siderúrgicas. Essa siderúrgica pega o minério, transforma em chapas, as chapas de ferro, e essas chapas de ferro vai para as metalúrgicas. Vê que interessante. O minério é extraído da natureza, o ferro, é levado para a siderúrgica para transformar em chapas. Essas chapas são levadas para as metalúrgicas, onde vai servir para fazer os automóveis, né? A lataria dos automóveis, armários, enfim, outros produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Esses recursos naturais, eles, à medida que eles são explorados, né, principalmente os que são renováveis, nós, enquanto seres humanos,
seres humanos, precisamos ter o cuidado, o zelo, para que esses recursos naturais não se acabem. Porque se eles se acabarem, né, vai ser difícil a sobrevivência humana. Por isso que existe esse termo chamado desenvolvimento sustentável, que é justamente a gente produzir, a gente continuar com as indústrias, a gente continuar com o crescimento econômico, mas pensando também na questão do meio ambiente. Isso é chamado de desenvolvimento sustentável. A interferência do ser humano na natureza não deve ser realizada sem que antes seja avaliada as suas consequências. Então, uma indústria, ela não pode se instalar no local sem que seja avaliada a agressão ambiental que essa indústria vai trazer para aquele local. A poluição, a devastação, né, que ela pode provocar naquela área, derrubando muitas árvores. Essas questões ambientais ela precisa ser avaliada para que a gente tenha assim, um equilíbrio entre o crescimento econômico e também a produção de bens e de desenvolvimento, que isso é chamado de desenvolvimento sustentável. É importante que a sociedade encontre maneiras de interferir na natureza, sem prejudicar os ecossistemas naturais que ainda existem, né? A gente tem que pensar nessa questão ambiental. Aqui a gente tem a estação de castanha do Pará, né? Uma semente da castanha do Pará, árvore que atinge cerca de 60 metros de altura e é encontrada na floresta amazônica. É uma interferência humana em um ecossistema, né? Que precisa também ser tratado com cuidado. Aqui a gente pula isso aqui. Vejam, voltando aqui, a gente vê qual a importância das reservas extrativistas para as comunidades locais. O que são essas reservas extrativistas? São reservas onde se extrai da natureza a matéria-prima, seja ela mineral, seja ela vegetal ou até mesmo animal, né? O extrativismo, essa atividade econômica que serve para a gente sobreviver através da retirada de recursos da natureza. O extrativismo, né? Comunidade de reservas extrativistas, animal quando tira os couros, a própria carne, os ossos dos animais. O extrativismo vegetal, quando vai se derrubar uma árvore para se produzir móveis, né? Extrativismo mineral, quando vai tirar lá o petróleo, a bauxita. Isso, enfim, são atividades extrativistas. Essa forma de exploração permite que o ecossistema natural seja preservado. É complicado a gente entender, não é? Será que essa exploração extrativista ela está preservando o ecossistema natural? Né? Será que existe essa preservação? Então, iniciativas que criam condições para que as pessoas, esse extrativismo, né? Cria iniciativa para que as pessoas satisfaçam suas necessidades, pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, mas principalmente deve ter consciência de que é necessário conservar a natureza para garantir os recursos naturais futuros. É por isso que existem aí cooperativas, existem aí sindicatos que acompanham esse processo de extrativismo, para que esse extrativismo ele aconteça sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o meio ambiente. Atinja a necessidade das pessoas, satisfaça a necessidade das pessoas, mas que não prejudique a natureza, a fim de que esses recursos naturais eles não sejam usados e nem sejam assim exterminados, que ele possa continuar existindo na Terra. Existem essas cooperativas e todo esse cuidado, né, que se tem faz parte aí do desenvolvimento sustentável. O exemplo de uso sustentável dos recursos naturais, as reservas extrativistas nas comunidades que podem sobreviver da extração de recursos no valor comercial, como o látex e a castanha. Vejam, são duas atividades de extrativismo vegetal que usam recursos naturais, né, que é o próprio látex e a castanha, mas que são acompanhados através de sindicatos e cooperativas para que haja um desenvolvimento sustentável. Devemos ter também uma busca de alternativa para a destinação do lixo. É uma outra questão que nós podemos trazer aqui, né, nessa aula sobre recursos naturais renováveis e não renováveis, porque nós estamos feitos com o nosso lixo, não é?
o lixo ele é o resíduo de tudo aquilo que nós produzimos enquanto vivemos em sociedade. Quando você chupa um bombom, quando você masca um chiclete, você produz lixo, porque você joga a embalagem, você tem a borracha, né? Então qual é o destino que nós temos dado para esse lixo? Também um exemplo ainda que de forma localizada de atitudes que nós podemos tomar com relação ao desenvolvimento sustentável, com relação aos recursos naturais renováveis e não renováveis. Esse lixo ele deve ter uma destinação, principalmente através da reciclagem, né? Processo de reciclagem. A gente não pode simplesmente pegar o lixo e levar para um aterro sanitário. A gente não pode pegar esse lixo e simplesmente tocar fogo, que você vai prejudicar a atmosfera. O melhor caminho a gente já conhece, né? Vocês já viram isso também em outras disciplinas, que a reciclagem é o melhor destino que se pode dar ao lixo. Também, uma das alternativas é a aplicação de 3 conceitos, né? Os 3 R, vocês já ouviram falar nesse conceito dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. São os caminhos que nós podemos levar a fim de tomar conta do nosso ambiente usando esses 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Como é que a gente pode reduzir? Quando nós cuidamos ou diminuímos a quantidade de lixo que nós podemos produzir. Consumir menos, a gente precisa desenvolver o hábito de consumir menos, né? A gente só trocar um material, só trocar uma roupa, só comprar alguma coisa quando for realmente necessidade. Ter cuidado com o desperdício de alimentos, né? Não desperdiçar alimentos. Comprar mercadoria com embalagens para ser reutilizada. Hoje as empresas elas tratam muito dessa questão de reaproveitar embalagens, né? Além do reduzir, o outro é o reutilizar. Nós podemos reutilizar o aproveitamento de embalagem para outros fins, a adoção de objetos que não vamos mais utilizar, a doação, né? O uso do verso de folha, tem gente que só escreve um lado da folha, interessante é escrever os 2 lados, é a nossa questão do reutilizar, né? Para a gente poder cuidar do nosso ambiente. E reciclar é o 3º R, né? É produzir novas mercadorias utilizando materiais descartados. Inclusive já tivemos projetos na escola reutilizando e reciclando materiais. Tudo isso aí faz parte da gente cuidar do meio ambiente para que a gente possa aproveitar melhor os recursos renováveis e cuidar também para não acabar com os não renováveis. Na próxima aula a gente continua, espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento.